Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco Vintage do Mal. Amigo, o futuro não se repetirá porque agora será diferente. Esta situação que está se transpassando no mercado de valores me remonta a saudosos tempos lá dos anos 20, né? E por isso eu estou nesse clima bucólico, neste clima vintage. E pior que eu gostei desse filtro aqui, porque olha, ele cria assim um ambiente apaziguador, entendeu? Para vocês se sentirem mais confortáveis nesta noite de sexta-feira. Amigo, hoje o tema, vamos falar sobre o setor imobiliário. Será que tem crise no setor imobiliário? Será que o setor imobiliário com crise só no banco imobiliário ou tem alguma coisa por vir aí? Então você que está aqui, seja muito bem-vindo para este Boteco do Mal Vintage, no clima dos anos 20. Estamos na Moulin Rouge neste momento aqui, entendeu? Muito obrigado a cada um de vocês, para as mais de 220 pessoas, 220 desocupados que já de abrir a live já chegaram. Sabe, eu fico muito feliz porque eu percebo que não ser somente Moá o único desocupado numa noite de sexta-feira. Muito obrigado pela querida presença de vós, messias todos. Essa semana a gente teve algo que é muito ruim fazer isso que eu vou fazer agora, mas eu posso fazer isso, entendeu? Essa semana teve a semana do Eu Avisei, né? Porque eu avisei. Eu avisei que o Ibu da Mutum é 100. Ibu, 100. Aqui, amigo, é amargor puro. Essa semana a gente teve a semana... Vou ficar sem óculos, vai. A gente teve a semana do Eu Avisei, né? O mercado finalmente começou a acelerar na queda para valer. Juros acelerando na alta. E mercado de valores como um todo acelerando na queda. Criptomoedas nunca mais voltaram, mas ainda acho que tem chance. Mas principalmente o mercado de ações acelerou muito na queda essa semana. O mercado brasileiro hoje foi show de horror, né? O mercado caiu pra caramba hoje. Isso traz algumas coisas à memória, né? Que a gente já vem falando aqui. Eu venho falando aqui desde o ano passado, né? Desde novembro do ano passado nos botecos eu tenho falado que a situação estava longe de estar bonita. Eu já tinha comentado no ano passado que a minha percepção, antes mesmo da Ucrânia, da Rússia, né? Que 2022 era um ano perdido. Para mim era uma questão óbvia, por falta de palavra melhor, que nós teríamos um ano basicamente perdido. E aí vem a Ucrânia, a Rússia, né? Tudo aquilo que a gente está falando faz tempo aqui. E literalmente, eu ia falar que jogou uma pá... Vou falar o seguinte, ó. Jogou uma pá de cal, mas você substitua a cal por uma outra coisa. Entendeu? Que eu não vou falar porque nós estamos em família aqui, entendeu? Mas jogaram uma pá de... entendeu? Jogaram uma pá de qualquer coisa em cima, entendeu? E eu não vou começar a discorrer disso de novo, mas é muito engraçado como passado 2 dias, às vezes, de otimismo, as pessoas já começam a entrar numa conversa de... Já passou. Para as 550 pessoas ao vivo, Brasil, obrigado, Brasil. Né? Cara, os caras já entram na onda de otimismo, né? E tá tudo bem, eu não acho que tem nada de errado nisso. Você acreditar que porque o mercado caiu 48%, depois que ele subiu 2%, finalmente chegamos ao fundo, né? Isso é um sentimento nobre da sua parte, né? Porque eu acho que o mundo precisa de gente otimista, entendeu? Entendeu? E hoje eu vou falar um pouco do porquê que eu acho que nós não temos motivo nenhum para estar otimista. Nenhum. Por enquanto. Talvez mais à frente, mas não agora, né? Especialmente a partir do setembro do ano passado, um certo movimento começa a acontecer nos Estados Unidos, mas também no Canadá,
em alguns lugares da Europa, não muitos, a Europa está muito tardia nisso agora, que é o seguinte: eu gosto de lembrar para as pessoas que o ciclo econômico, primeiro chama ciclo, porque ele se repete, ele sobe e volta ao início, né? Ele avança e volta ao início, avança e volta ao início, não é que ele volta ao zero, ele volta ao início da fase que dá o estopim para a nova alta, né? Óbvio que os números vão mudando. E dentro do mercado de valores, como um todo, o mercado de valores, leia-se a bolsa, né? Ela tende a ser um um mercado bastante adiantado, por falta de palavra melhor, né? Tão breve os maiores operadores desse mercado prevejam que haja uma perspectiva negativa sobre o mercado, o que é que normalmente, operadores de grande porte, leia-se os maiores fundos, fundos soberanos, fundos de pensão, fundos de investimento, hedge funds, grandes operadores institucionais, o que é que normalmente eles fazem? Quando eles olham para frente no mercado assim, falam, tá cheirando totô. Estamos sentindo um cheiro de totô. O que normalmente eles fazem? Historicamente falando, né? Não é uma regra escrita em pedra, mas o que é que normalmente o mercado faz? Assim que ele sente um cheiro estranho no ar. Lembra do coraçãozinho aí, ó. Exatamente. Eles começam a iniciar um movimento onde eles vão literalmente, no mercado de valores inventaram um nome bonitinho. Eles vão ajustar os múltiplos. O que é ajustar os múltiplos? Vamos supor, para você que não sabe, as ações de empresas, de forma geral, valem ou oscilam de acordo com a perspectiva de lucro dessas empresas. Quanto mais as empresas lucram, mais elas valem. Quanto menos as empresas lucram, menos elas valem, correto? Então, tão breve o mercado tem uma percepção clara de que uma certa empresa, pensando isoladamente, vai ter uma dificuldade maior para lucrar, o mercado não espera o lucro cair para baixar o preço. Quando a perspectiva futura muda, o mercado se antecipa e literalmente ajusta os múltiplos. O que isso significa? Eles vão vender até que o preço volte a um patamar onde, na nova perspectiva de lucro, aquele preço de face se torne justo, né? E não existe uma métrica adequada para isso, não tem um número adequado. Ah, não, preço justo é tantas vezes. Não existe isso, tá? O mercado como um todo vai se alinhar em sentido às vendas, até que por algum motivo eles mesmos retomem uma percepção de que aquele preço voltou a ser adequado para aquela empresa e voltem a comprar. Eu acabei de explicar para você o que 1 ano e meio do curso de economia vai te explicar sobre mecânica de preços, e não vai te explicar. Tá certo? Então, vamos lembrar. O mercado de ações fez isso, começa em... Você sabe quando que começa? Vocês fazem ideia de há quanto tempo o mercado de ações está caindo? Vocês fazem ideia? O mercado acionário nos Estados Unidos está caindo desde quando? Hã? É 600 pessoas nesse mundo. Isso aqui é o encontro internacional dos desocupados. Muito obrigado. O mercado dos Estados Unidos está caindo há 5 meses e meio. 5 meses e meio. O topo do mercado acionário nos Estados Unidos faz 5 meses e meio que foi atingido. Tá caindo há quase meio ano. Meio ano. Faz quase meio ano. E tem gente negando até agora. Não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Não tem nada acontecendo. Porque aí vem a Ucrânia, aí vem o Biden falando não sei o que lá, aí vem a gasolina, aí vem o petróleo e ninguém percebeu. Caindo. 5 meses e meio. Ah, desculpa, pessoal, tá triscando aqui, foi mal. Deixa eu fazer o seguinte, peraí, deixa eu fazer. Porque essa porcaria aqui é uma merda, hein, bicho? Vocês conseguem me ouvir aí? Deixa... Desculpa. Tá triscando aqui, né? Desculpa, pessoal. Então, faz quase meio ano e ainda tem gente que não se deu conta que o mercado tá caindo há 6 meses quase. Por que isso importa?
O mercado de valores faz topo logo após a virada do ano nos Estados Unidos, certo? Pois bem, nós estamos agora há meio ano depois da queda. O mercado de valores, onde você consegue consultar na hora, entra lá no TradingView e fala assim, nossa, a ação XYZ está $80. Mesmo passados quase 6 meses, tem um monte de gente ainda que não percebeu que a coisa está muito feia. Uma porrada de empresa já caiu mais de 50%. Por que isso importa? O mercado de valores, que você enxerga em tempo real, ele se movendo, as pessoas têm dificuldade em perceber. Não é ver, é olhar e assimilar que uma certa situação está acontecendo. Só que ela é visível. E no mercado imobiliário, você acha que as pessoas conseguem perceber que as coisas vão mal? Perceber. Para 630 pessoas ao vivo. Você acha que as pessoas conseguem perceber que o mercado imobiliário vai mal? Porque se no mercado de valores, que basta você olhar para a cotação, você sabe que está indo mal e ainda assim as pessoas não percebem, como é que é isso no mercado imobiliário? Como é que é isso no mercado imobiliário? Você acha que é fácil, que não? Como é que é? É ridiculamente difícil. Demora muito para você finalmente enxergar que as coisas vão mal. Porque a dinâmica de preços do mercado imobiliário segue um outro rumo, segue uma outra lógica e principalmente, como é algo que você basicamente não lida todo... Ninguém compra casa todo dia, ninguém vende casa todo dia, ninguém aluga casa todo dia. Depois que você comprou, você fica anos sem comprar. Depois que você mora numa casa de aluguel, você não troca dela a cada 6 meses, né? Portanto, a percepção do mercado imobiliário é muito mais lenta, né? Muito mais lenta do que absolutamente qualquer outro mercado ligado à vida real, ligado àquilo que você vê todo dia. E é exatamente aí que mora o principal problema do mercado imobiliário. Porque é uma bomba que ela vai... Sabe aquela história do pavio lento? Ele vai corroendo o pavio, só que tem um detalhe, o pavio lento você pode jogar ele embaixo d'água que ele não apaga. Aquela história do pica-pau, que ele botava o pavio, ele botava o dedo assim e apagava, o pavio lento não apaga. Entendeu? Ele pode colocar ele embaixo d'água que ele não apaga. E por que isso importa? Porque neste exato momento, o mercado imobiliário está sendo muito rapidamente deteriorado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e para tudo quanto é lado. E isso vai se tornar uma história extremamente grave muito em breve. Por que as commodities estão com perspectiva de baixa se não há estoques e houve quebra de safra? Por quê? O que manda na dinâmica do capitalismo? Quem aqui me ajuda? Quem me ajuda? Qual que é a dinâmica básica, fundamental, estrutural e inegociável do capitalismo? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Boa pergunta, hein, ô Leandro? Boa pergunta, hein, ó. Qual que é? Dinâmica fundamental, estrutural. Qual que é? Isso, Ryan. Não, mandou bem. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Você pode não ter estoques, não temos nem de petróleo, nem de soja, nem de milho, nem de trigo. Você pode ter condições adversas. Quando a gente entra num cenário recessivo, Leandro, o que acontece com o consumo? O que acontece com o consumo? Na hora, mergulha. E ele mergulha muito rápido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ele mergulha muito rápido. Só que o cara que plantou soja, ele já plantou. Se vai ter comprador depois ou não, ele nem sabe, ele reza. Certo? Só que se a gente tem um cenário de recessão, a renda está sendo estrangulada, o cara está ganhando muito porque a inflação disparou, desemprego normalmente está em alta
o que é que vai acontecer com a demanda de forma quase automática? Cai. E, portanto, não importa se é petróleo, se é soja, se é água, se é o que for, o cara vai trocar, o cara vai consumir menos, o cara vai literalmente passar fome em muitos casos. E aqui, inclusive, eu vou mostrar para vocês, já puxando para o assunto do que a gente ia falar hoje, eu vou mostrar uma notícia que saiu num jornal canadense. Para você que não sabe, em 2019 ou 2018, eu não lembro, eu tentei imigrar para o Canadá, né? Só que eu descobri que eu era velho. Pelo menos para as regras dele lá eu era velho. Eu queria ir para Vancouver, Toronto. Eu queria ir para Toronto. Cara, estudei o Canadá de trás para frente para ir morar lá. O Canadá, para você que não sabe, é um dos mercados imobiliários que virou uma das maiores bolhas do mercado. Se existe uma bolha no mercado imobiliário, ele está no Canadá. Não está nos Estados Unidos, está no Canadá. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Canadá vê 1 em cada 5 pessoas passar fome. Fome. Devido à inflação crescente e ao preço das casas. O Canadá, dos países mais ricos do mundo, estão vendo 20% da sua população quase num estado de fome. Tem que recorrer a uma série de instituições, de organizações que tem no Canadá e também tem nos Estados Unidos, né, os food stamps, essas coisas, que você consegue pegar comida quase de graça, porque a coisa tá pegando. Detalhe, você quer dar uma olhada em como foi a dinâmica de preços das casas do Canadá? Das casas do Canadá. Posso mostrar para vocês aqui, não? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar, olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é o índice de casas novas do Canadá, de preços de casas novas no Canadá, desde 2014. É um índice, tá? Aqui embaixo ele está mais ou menos no 1,6, tá vendo, ó? Aqui é 2019, 2020, o Covid, tá? 12,2. O preço das casas no Canadá de 2019 para 2021 explodiu. Beleza, tá tudo lindo. Economia reabrindo, chequinho, né? Tudo lindo. Por que eu vou me preocupar? Tá explodindo, né? E aí, eu vou entrar na conversa agora do porquê que eu tô te falando que a sensação ou a percepção do mercado imobiliário é uma percepção extremamente tardia em relação aos outros mercados. E você vai entender o porquê disso. A curva de juros, aquela que determina a taxa que será paga pelos países, Canadá, Brasil, Estados Unidos, ela é uma taxa que a gente chama de adiantada. Não é a taxa Selic, não é a Federal Funds Rate. Lembra que eu falei no início da live? Tão breve o mercado perceba que vai haver um estresse no mercado no sentido da economia, à frente, ele já imagina que as empresas vão vender menos, se as empresas vão vender menos, elas vão lucrar menos, provavelmente isso vai vir acompanhado de um movimento de inflação, estagnação da renda e aumento do desemprego. O mercado começa a solapar, começa a cair muito fortemente, certo? O que acontece quase que ao mesmo tempo? O que é que acontece quase que ao mesmo tempo em que o mercado tem uma percepção de que as ações, por causa que as empresas vão vender menos, tendem a cair? Por quê? O que acontece quase que sincronizado? E assim, é até difícil, porque é igual a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É muito difícil saber quem veio primeiro. Quem adivinha aí? Vamos ver se vocês adivinham, hein, ó. Isso! Juros. Pera aí, pessoal. O microfone tá longe? Desculpa. É que essa porcaria aqui fica... eu vou tirar essa merda aqui, vai. Se lascar. Pessoal, desculpa um pouquinho, eu vou tirar essa merda.
Tá nem tão quente hoje, tá tão frio. Aí eu posso deixar o microfone pra frente. Vamos lá. Pronto, voltei. Tô de pijama. Os juros. Porque assim, ó, se o mercado percebe que a economia vai frear, empresas vão lucrar menos, vão valer menos. Todo mundo a partir de agora que quiser, isso é um cenário de maior risco ou de pior risco? Empresas lucrando menos, inflação em alta, desemprego provavelmente em alta, dívida. Porque quando o mercado está acelerando fortemente, todo mundo financia, todo mundo compra casa, compra carro, vai para Disney passear, né? As empresas tomam dinheiro do mercado para expandir, para fazer o que quiser. Todo mundo, é a festa do caqui, né? Beleza. A hora que vem o mercado no topo, o mercado embica para baixo, certo? O mercado embica. As empresas começam a valer menos. O que é que o mercado começa a perceber? Que o risco é maior. Se o risco é maior, a curva de juros, que é a taxa que o mercado cobra para financiar qualquer forma de dívida, começando pela dívida de risco soberano, que é a dívida do governo federal de qualquer país, começa a acelerar. Portanto, a partir daquele momento, a percepção de risco começa a acelerar e os juros do mercado inteiro vão a reboque. Certo? Isso é um movimento extremamente, normalmente, rápido. De sair da calma e começar a acelerar é rápido. E nos Estados Unidos, esse movimento começou em setembro de 2021. Em setembro de 2021, os títulos de 2 anos dos Estados Unidos, eu vou até mostrar ele aqui para vocês poderem ver. Deixa eu pegar aqui. 2-year bond yield. Pronto, eu vou colocar aqui para vocês verem isso, enxergarem isso. Vamos lá, hein, ó. Ó. Os títulos de 2 anos, tá vendo aqui, ó, 2 aqui na frente. Aqui nós estamos em junho ou julho de 2021, tá aqui 2021. Veja que a taxa média naquele momento estava sendo, do título de 2 anos, estava perto de 0,19% ao ano. Aqui é setembro, veja que a partir de outubro a curva começa a empinar. Empinar. E chegamos na situação atual. Hoje fechou em 3,18, chegamos perto de 3,5 nessa semana. Se para financiar o título público americano é 3,5%, como é que fica o seu financiamento do seu carro? A taxa do financiamento do seu carro? Como é que fica a taxa do financiamento da sua casa? Como é que fica qualquer outra taxa de financiamento no mercado? Absolutamente qualquer uma. Como é que ficam 700 pessoas na Live Brasil? Se você não tirar o print, vai cair o bilu. Se você não tirar o print, vai cair o bilu. Eu tô avisando, hein, ó. Ah, meu amigo, que é isso, rapaz? Entendeu? Novo topo histórico. Muito obrigado a cada um de vocês. Novo topo histórico do Boteco do Mal. Vocês são demais. Você cria uma concorrência desleal. Por quê? Se o governo federal daquele país, e isso dentro de cada um dos países, não varia. No Brasil, vai funcionar assim. Nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, na Espanha, no Japão, quanto mais o governo federal tiver que pagar para financiar suas dívidas, em um efeito cascata, a economia inteira daquele país terá que pagar mais para financiar sua dívida. Ponto final. Não há uma negociação com relação a isso. Setembro do ano passado, o mercado embica. Curiosamente, virou o ano, o mercado começou a cair. O que é que tem no final do ano que, curiosamente, o mercado só esperou passar para virar para baixo? O que é que tem logo depois do final, perto do final do ano, que, curiosamente, o mercado esperou para começar a cair? O mercado de ações. Hã? O quê? O que é que tem?
e que todo ano é igual. Exatamente, André. O Natal, guarda essa informação. Guarda. Guarda do lado esquerdo do peito. Nós retomaremos esse assunto em breve, tá certo? Bom, o mercado empina, todas as taxas de juros começam a acelerar. Inflação, não vou entrar naquela conversa de novo da inflação, você já sabe que a inflação tá uma merda, tá tudo caro pra caceta e ficando mais caro, e o petróleo, blá 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 blá. Isso não é live sobre petróleo, então eu não vou falar disso agora. Certo? Beleza, subiu o teu velho do saco. É o velho do saco, é o Papai Noel. Adorei. Né? Beleza. All time high do Boteco. Vocês são sensacionais. Ó, e se você não marcar @Maurício Melinella agora aqui, ó, e tirar um print, aqui, ó. Entendeu? Beleza. A partir de setembro do ano passado, os juros começam a subir. A inflação já estava num patamar muito alto e acelerando. Como é que estava o nível de endividamento das famílias que estavam comprando, como é que eu posso dizer, imóveis? Meu amigo, estava na estratosfera. Na estratosfera. Entendeu? E tem um detalhe, e esse é o ponto mais feio da história, na minha opinião, né? Quando a gente chega num topo, existe um indicador que a gente chama de affordability, que é a percepção de se os imóveis estavam baratos ou caros. Quanto mais alto esse índice, maior a percepção de que eu posso pagar. Maior a percepção de que eu posso pagar. Rodrigão Bari tirou minhas fotos em São Paulo, daqui a pouco vocês vão ver. Tenho fotos novas. Rodrigão Bari vai estar lá no meu evento 9 de julho. Rodrigão, abraço da esposa, viu? Vocês são demais. Vamos dar uma olhada? Ó, isso aqui, ó, é o índice de affordability desde 2016, ó. 2016 caiu aqui, ó. 2018 é quando o mercado tinha a percepção mais grave de que os imóveis estavam muito caros. 2019, 2020, Covid, ó, olha aqui, lembra do chequinho? Olha lá, ó. 2020 aqui, ó. Aqui é o chequinho, ó, inundando o mercado. E olha aqui, ó. Olha quando é que foi a percepção mais alta. Olha aqui, final de janeiro de 2021, certo? E nesse momento, nós estamos na menor percepção de affordability desde 2006, que se for perdido, é a menor desde os 1990. Veja como são as coisas. No pior momento do mercado, quando os juros já estavam acelerando para cima forte, o mercado teve o pico de percepção de que é a melhor hora para comprar. É a melhor hora para comprar. É o pico. É o pico. Agora vamos comprar. Entendeu? Não, bicho. Pelo amor de Deus, não. Entendeu? Entendeu? É, amigo. Tem um problema. Quando isso acontece, e eu vou mostrar agora aqui para você ver a taxa de 30 anos, a taxa de financiamento dos imóveis nos Estados Unidos, dos financiamentos de 30 anos, igual o Brasil faz com a Caixa, lá também tem. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. São os 30 anos mortgage rates aqui, ó, desde 2017, tá? Veja que a gente teve um pico. Lembra quando foi o pior momento da affordability lá, da percepção de risco? Foi a maior taxa. Em 2021, Covid, a taxa baixou para 2,8% ao ano e ficou perto de um patamar de 3%. Até quando? Dezembro de 2021. Olha lá. E aí, meu amigo? Hoje, nós atingimos a maior taxa de juros de financiamento dos Estados Unidos, a maior taxa de juros, 6%, desde
Aqui eu voltei para trás agora aqui, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo aqui? Quando foi aqui? Oh, porcaria, peraí. Aqui? 2008? 2008? Ah, 2008. Ah, tá. Não, pera. Não. Você tá errado. Tá errado isso aí. Porque, ó, veja que interessante. Olha ali, ó. Em 2004, 2005, a taxa de juros de financiamento dos Estados Unidos estava em 5,11. E aí, quando a crise explode, a taxa de juros está na máxima. Certo? A taxa de juros agora está subindo ou está caindo? Hã? A taxa de juros agora está caindo ou está subindo? Eu vou dar um mês para você. Foi atingido em julho de 2008, o pico. Julho. Isso aqui é BB King, bicho. Ah, então a gente está repetindo o efeito de 2008? Nós estamos repetindo o efeito de 2008? Os juros estão explodindo para os mesmos níveis que levaram à crise de 2008. Que levaram para a crise de 2008. Ah, entendi. Não, isso é só coincidência. Não tem nada a ver, não. Tá? Só para você entender. Eu vou mostrar aqui para você a dinâmica de preços das casas no Canadá. Eu mostrei aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, 2019 a gente tinha mostrado, né? Olha como é que tá agora. Olha aqui no Canadá. Será que tá boa aqui, não? Será que tá legal aqui, não? Hã? E agora, vamos dar uma olhada na taxa de juros do Canadá? Hã? Olha aqui, ó, 2022, 2,8% ao ano. Já estamos em 4,3. 4,3. Vocês já viram que a gente não vai terminar em lugar bom, né? Vocês já viram isso, não viram não? Hã? Vocês viram? Você já ouviu falar no ditado antigo que fala que a história não se repete, mas ela rima? Hã? Você já ouviu falar no ditado que a história não repete, mas ela rima? É, amigo. Essa semana, nos Estados Unidos, veio um indicador totalmente perigoso. Existe um indicador que chama House Permits, que é as permissões governamentais para a produção de novas casas, construções de novas casas. Era previsto uma queda de 1,8%. Veio uma queda de 14,4%. 14,4%. 15%. De um mês para o outro. 15%. Pá! Você sabe por que isso importa? Você faz ideia do porquê para as mais de 700 pessoas ao vivo, que vocês são sensacionais. Você faz ideia de quantos por cento do PIB americano, são ligados à construção civil? Ao mercado de real estate? Vocês fazem ideia de quantos por cento da economia americana, do PIB americano, são ligados à construção civil? Vocês fazem ideia? Você faz ideia? Somente na área de construção e financiamento, 18% do PIB americano é ligado diretamente, fora as ligações indiretas, tá? Diretamente à construção civil. 18%. Só que tem um problema. A hora que o mercado de construção civil para, a hora que o mercado... E aí se você associa outras coisas, a gente vai bater perto de 30, 35, as ligações indiretas. Um terço da economia americana, um terço é ligado à construção civil.
Um terço. Só que tem um problema na construção civil. E esse é o principal problema. Diferente de quando você vê a indústria do petróleo, por exemplo, que a hora que a demanda... Vou dar um exemplo para você. O evento mais traumático que teve no mercado de petróleo desde a crise do petróleo no final dos anos 70 foi 2020, quando o petróleo vai para o preço negativo. Naquele momento, no Covid, todo mundo preso dentro de casa, a demanda por petróleo caiu 30%. Isso é um evento traumático. Na média, uma desaceleração no mercado de petróleo gera uma queda de uns 5 a 10% na demanda. 5 a 10%. Como funciona no mercado de imobiliário? A hora que o mercado imobiliário trava, ou melhor dizendo, a hora que ele embica, quanto cai a atividade do setor imobiliário? Você faz ideia? Quanto que cai a atividade? Quanto que cai a atividade do setor imobiliário em 2008, por exemplo? Quando veio 2008, o quanto caiu a atividade no mercado imobiliário? Muito! No mínimo de 30 a 40%. Literalmente o mercado para. Ele para. E isso é um problema, porque se você é responsável só a área... Olha, estou falando ligações diretas ao mercado imobiliário. 20% do PIB americano cai 40%, 30%, vamos ser conservador, 30%. 20% do mercado cai 30%. O que é que isso faz com o mercado americano como um todo? E não é nos Estados Unidos. Isso é assim em todo lugar. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ou no Canadá e em qualquer outro lugar. O mercado imobiliário é a espinha dorsal da economia como um todo. O mercado imobiliário é a espinha dorsal da economia desenvolvida. Todo país que pode ser considerado minimamente desenvolvido, e o Brasil está incluído nessa, tem o mercado imobiliário como a grande espinha dorsal da sua economia. E isso inicia o que a gente chama de um efeito cascata. Exatamente isso, Venancio. Inicia o que a gente chama de um efeito cascata. O que é um efeito cascata? E agora a gente vai entrar na parte mais estranha dessa live. Porque eu acho que é a parte que você devia ficar feliz de você estar ouvindo agora. Porque ninguém vai te ensinar isso de graça. Bom, o mercado de ações antecipa que as coisas vão mal. Porque também, e aí a partir desse momento, ele provoca um aumento de juros. Porque o mesmo grupo que compra e vende ações é o mesmo grupo que financia a dívida. É o mesmo grupo que compra títulos de dívida. É o mesmo grupo. Ele vende ações e vende título de dívida. Ele está vendendo. Esse grupo, ele é diferente do grupo que financia a dívida imobiliária? Que financia financiamento de casas? É outro? Ele é um outro grupo? O que você acha? Ele é um outro grupo? É o mesmo grupo. Tá tudo junto ali. Porque esses caras, eles são os donos do dinheiro. Eles são os donos da liquidez global. São os mesmos que financiam. O mesmo cara que financia o teu país, a dívida pública do seu país, é o mesmo cara, um cara etéreo, porque não é um grupo. É o mesmo cara que vai financiar a tua casa, que vai financiar seu carro, que vai financiar tudo. Só que qual o problema nisso? Exatamente porque é o mesmo cara que vai vender as ações e que vai começar a cobrar mais caro, muitos desses caras não têm dinheiro. E qual o problema? Agora vamos imaginar, o mercado entrou numa espiral inflacionária, ele é ascendente. O desemprego começa a acelerar. O que você antes financiava a sua casa por uma taxa de $1.200 anuais,
agora você vai pagar $2.000 anuais. Não, Maurício, mas como assim? Vai de 1.200 para 2.000? Não, a conta não é essa, Maurício. Você está fazendo a conta errada. Tô? Vamos dar uma olhada? Quanto que é a média do financiamento mensal pago pelas famílias americanas? Hã? Em 2015, um pouco menos, perto, um pouco mais de $1.000. Lembrando que tem inflação, então ela é naturalmente ascendente, tá? Ó, a escala tá aqui, tá? Ó, 2019, 2020, 2021. Em 2021, aqui, você pagava $1.400. $1.400 de mortgage, de hipoteca. A média subiu para $2.500 em um ano. Um ano. Para 750 pessoas, Brasil, muito obrigado! Só que qual o problema? Qual o problema? Nos Estados Unidos, o normal não é comprar casa, é financiar a casa. O normal não é comprar carro, é financiar carro. Lá se financia tudo. E as famílias que têm renda específica, eles não têm sobra. Então, o cara ganha $8.000 por mês, a família ganha $8.000 por mês, eles vão preencher a renda para todas as despesas caberem nos 8.000. Caberem. Só que agora o juro que era de 2% ao ano está em 6% ao ano. Mas Maurício, ele fez um financiamento, e esse financiamento na maior parte das vezes é de taxas fixas. Sim. Então o cara que financiou a 3% ao ano, para ele não muda. Não, a taxa de financiamento não muda não. O que é que muda? O que é que muda? O que é que muda? Fala pra mim o que é que muda. Verdade, o cara... Lembrando, tem dois tipos de taxa. O meu querido Fábio Fares me explicou isso hoje. Existe um tipo de financiamento chamado de ARM. ARM é um financiamento que você consegue dar uma entrada menor, 5% do valor do imóvel. Ele começa fixo e depois vira variável. E o normal é você dar 20% de entrada na casa e aí ela ganha uma taxa fixa, tá? O que é que muda? Muda o seguinte. Você tinha uma renda de $8.000, certo? Justa, correto? Justa. Não sobra nada. Aí vem uma inflação. Você gastava $300 de combustível por mês, agora você vai gastar 600, porque é o que aconteceu, ele dobrou de preço. A comida que você gastava $500 por mês, agora é 700. Da onde vem esse dinheiro? Porque sua renda já era justa. Da onde vem esse dinheiro? Sua hipoteca, a sua comida subiu $300. O seu carro, o combustível, subiu mais 300. E todo o resto. Subiu em $1.000 as suas despesas. De onde vem esse dinheiro? De onde vem? De onde vem? Não vem. Ele não vem. Não vem. O que é que ele tem que fazer? A minha taxa é fixa no meu financiamento, certo? Mas eu não aguento mais pagar. O que ele faz? Ele devolve o imóvel que valia $500.000, $400.000 quando ele comprou. Certo? Só que agora ele vai ter que pegar uma casa menor. Só que tem um detalhe. Não é menor em relação aos 400, porque a taxa dobrou. A taxa dobrou. Então agora, a casa que ele compraria naquele momento, ele já não compra mais. Ele agora vai ter que comprar uma casa na metade do tamanho para pagar mais caro. Porque agora o financiamento está alto. O que acontece nisso tudo? O cara troca uma casa de 4 quartos por uma de 2 para pagar um pouquinho mais barato do que ele pagava.
O que é que acontece quando a economia inteira começa a fazer isso? Não aguenta pagar, e literalmente começa a entregar as casas. O que é que acontece com o preço das casas e com a renda das famílias? O que é que acontece com um monte de gente entregando as casas para o banco, tendo que pegar uma outra casa menor por um financiamento mais alto? O que é que acontece na economia como um todo? O mercado imobiliário implode. Implode. Em 2008, em algumas regiões, as casas chegaram a valer 55% a menos em questão de um ano. 55% a menos. Acabou. Ctrl Alt Del. Já era. Só que tem um detalhe. Associa isso. Detalhe, novas casas não serão construídas. Esse cara que já estava no limite, a economia começou a desacelerar. O que acontece com o desemprego quando a economia começa a desacelerar? O que é que acontece com o desemprego quando a economia começa a desacelerar? E detalhe, os Estados Unidos agora estão em pleno emprego. O que é que acontece com o desemprego quando a economia começa a desacelerar? O quê? Aumenta! E o que é que acontece, portanto, no mercado imobiliário quando o desemprego começa a aumentar? O cara não dá conta. Isso só acelera o processo. Lembra? O gigante olhou os juros começando a embicar e o mercado começando a cair. Ele já sabe que o mercado imobiliário vai vir na esteira. Vai vir na esteira. Vai. Certeza matemática que o mercado imobiliário vai vir na esteira. O que é que acontece no mercado como um todo? Mais ou menos de 1 ano a 2 anos à frente de quando a curva de juros começa a acelerar para cima. O que é que acontece? Acontece o final de 2022. Acontece o final de 2022. Só que o final de 2022 tem o quê? O que é que acontece no final de 2022 nos Estados Unidos? O que é que acontece no final de 2022 nos Estados Unidos? O que é que acontece? Porque eu poderia dizer para você que a parte pior está chegando. E ela tá. Duas coisas acontecem nos Estados Unidos. O Natal, que nenhum político quer se meter com isso, deixar o Natal passar. E eleições nos Estados Unidos. As chamadas midterms. Todos os deputados serão trocados e metade do Senado será trocado. Para 790 pessoas. Hã? Novo topo histórico, mas assim, ó, sobrando. Entendeu? É, meu amigo. Para 790 pessoas ao vivo. O que eu quero que você entenda, de uma vez por todas. Maurício, o mercado acionário atinge o topo em setembro de 2021. Os juros fazem fundo em 2021. O mesmo cara que compra as ações ou vende elas é o mesmo cara que compra títulos de dívida pública e vende elas. Que é o mesmo cara que financia dívida imobiliária que responde por 20% do PIB. Se o mesmo cara que compra as ações e começa a vender porque percebeu que está ficando feio, é o mesmo cara que compra título de dívida e começou a vender ou cobrar mais caro para comprar porque sabe que fica ruim. É o mesmo cara que sabe e que financia
mercado imobiliário e sabe que vai ficar ruim, ele é maluco? Por que ele faria isso? Ele sabe que tudo vai degringolar. É rumo à falência, então? É rumo à falência? Ou é rumo a uma percepção de que o ciclo funciona exatamente desse jeito? Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Funcionou assim em 2001, 2008, 2015, 97, 94, 89, 79. E que, portanto, se eu entendo que o mercado como um todo vai andar de uma forma semelhante, e só para lembrar do Canadá, que a gente começou no Canadá, olha aqui, ó, notícia do dia 13 de junho, tá? É da CBS, da CBC do Canadá. Quase 1 em cada 4 proprietários dizem que teriam que vender casa se as taxas de juros subirem mais, de acordo com pesquisa. As taxas de juros no Canadá subiram 10% desde que essa publicação foi realizada. 25% dos proprietários de casas no Canadá já disseram que terão que vender as suas casas ou entregar elas se os juros continuarem subindo, e eles estão subindo. O que eu quero que você entenda é que o mercado imobiliário... Só que tem um detalhe. Vamos pensar no seguinte agora. Beleza. Vem tudo ruim. Tudo implode. 2008 o mundo acabou. 2001 o mundo acabou. 97 o mundo acabou. 94 o mundo acabou. 89 o mundo acabou. E não acabou em nenhum deles. E não acabou em nenhum deles. Mesmo 2008, que provavelmente foi o dia que a gente mais chegou no limite da zoeira. Pera, se não acabou, o que é que tem nisso, se não acabou? O mesmo cara que vende e compra ações é o mesmo cara que compra e vende título de dívida pública, que é o mesmo cara que financia dívida imobiliária, que ele sabe que vai implodir. Ele sabe, ele é dono da dívida, ele sabe, ele é dono da dinâmica de mercado. Ele é dono da dinâmica de mercado. Se ele sabe que o bicho vai pegar, como assim? Ele sabe que quando chegar no fundo, ele vai comprar tudo mais barato. Tudo. Mas Maurício, quer dizer então que ninguém quebra? Não quebra, um monte de gente quebra. E você inclusive pode quebrar. Ah, entendi. Então quando chega no fundo... Agora a pergunta mais importante. Quem determina que estamos no fundo? Quem? Eu? O Biden? O Bozo? O Bolsonaro? O Lula? O Putin? Quem determina? Porque lembrando, tá caindo. 2008 caiu 57%, 2001 caiu 40%. Quem determina? Quem? Responda a essa pergunta e você vai entender especificamente o porquê que esse mercado não vai acabar. O porquê que o mercado de valores quando o mundo estiver no limite da hecatombe, a última porta a fechar é do mercado de valores. A última porta a fechar é do mercado de valores. O meteoro está chegando. A última porta a fechar é da Bolsa de Nova York. Porque o mesmo cara que vendeu as ações e que provoca o aumento de juros e que provoca a explosão dos juros do mercado imobiliário e a implosão do mercado imobiliário é o mesmo cara que vai chegar no mesmo ponto e falar: deu, caiu o suficiente, quem sobreviveu, parabéns, vamos para a próxima, quem não sobreviveu, melhor sorte na próxima se tiver como. E agora você entendeu em 2 frases como funciona o mercado de valores, como funcionam as dinâmicas cíclicas. Isso não é algo que você simplesmente um dia acorda e entende. Se você quiser acreditar que é diferente disso, quem vai pagar o preço por isso é você.
O mercado imobiliário, por si só, ele é o maior catalisador da alta, porque por movimentar 20% do PIB da maior economia do mundo, ele movimenta a economia inteira, movimenta crédito, movimenta matéria-prima, movimenta comércio, indústria, serviços, no mundo inteiro. Na China, igual. No Brasil, igual. No Canadá, igual. Portanto, o mercado imobiliário é o grande vetor de explosão, de crescimento da economia como um todo. E é exatamente por isso que ele também é o mesmo vetor do movimento de queda. O mesmo agente que provoca a alta será o mesmo agente que provocará a queda. E assim como na alta criou bilionários, criará falidos na queda. E é assim desde pelo menos os últimos 200 anos. Não é agora, não vai parar nessa e não vai parar na próxima. E detalhe, nesse momento, quem é o boi de piranha é as criptos. As criptos vão sumir por causa disso? O Bitcoin, as blockchains, o Ethereum? Não. O Nubank, que é uma porcaria de empresa, na minha opinião, perdeu um monte de valor. Vai quebrar por causa disso? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, pera. Se você entendeu que o movimento do mercado não é capaz de criar um problema, você descobriu que o sistema é autodepurável. A construção e a forma pelo qual o mercado imobiliário é construído, constituído e operado é para prover os instrumentos e os meios para os ciclos de alta e destruir e desconstruir os mesmos que foram criados durante a alta para promover o movimento de queda que vai propiciar para aqueles que tiveram paciência e calma a compra de ativos de excelente qualidade quando o mercado finalmente decidir, na vontade deles, que o fundo chegou. Hoje, em 2008, em 2002 e nas próximas 10 crises. A não ser que alguma coisa mude. E para você que inclusive está me perguntando, Maurício, mas como é que opera isso? Né? Porque no mercado de valores, no final das contas, você precisa entender como é que isso é operável. Você não precisa exatamente entender a dinâmica específica, até porque às vezes você não tem tempo, né, para compreender as dinâmicas pontuais. Mas sabendo disso, portanto, não caberia a você pelo menos compreender o que eu posso procurar como indicador para entender esse retorno? É isso. Se você simplesmente conseguir entender como conseguir cercar bem esse movimento de alta, esse movimento de fundo ou de formação de um fundo, que pode ser um fundo depois de 10% de queda ou depois de 90% de queda, e pode ser um movimento, porque de novo, o mercado anda em bloco. Eu não falei para você que o mercado de ações, de juros e imobiliário anda tudo junto? Tudo junto, eles são sincronizados. Muda o quê? A percepção. Mercado de ações, você olha a cotação na hora e enxerga. O mercado imobiliário ele é indireto, mas você também consegue enxergar. Se você enxergar isso, portanto, follow the money. Quando você segue o dinheiro, cara, a chance de você tomar um vareio é muito pequena. Porque no final das contas, e foi o que me judiou em 2008, e que em 2015 eu corrigi parcialmente, mas que agora em 2022, amigo, se nesse aqui não der certo pra mim, eu posso me aposentar mesmo, porque tô basicamente líquido, tô 97% líquido com dinheiro em caixa para fazer o que eu quiser agora, entendeu? Então a partir de agora, meu amigo, é só pra gente conseguir buscar. E é isso. Detalhe, isso acontece em média a cada 7 anos. 7 anos. 2022, 2015, 2008, 2001, 94. Os últimos 5 grandes ciclos, e eu não estou contando com o Covid, porque o Covid foi algo totalmente fora, não controlável. Construído, gerado e provocado pelo mercado de valores, 2015, 2008, 2001, 94 e 87, que é o 89, na verdade, que é o super ciclo do Japão. Portanto, você percebeu que até o tempo dos ciclos é quase uma brincadeira?
Isso que eu quero que você saiba. Inclusive tem muita gente falando, Maurício, eu nunca fiz nada disso na minha vida, né? Como é que eu vou fazer? Eu não entendo. Eu tenho conta aqui no Banif. Até pensei nisso, que um monte de gente tá me perguntando, Maurício, por que você não faz um negócio, um curso rápido para eu entender como é que eu opero essa coisa da virada do ciclo? Tô pensando seriamente nisso, em construir um conteúdo muito pequeno, curto, direto ao ponto, né, de 1 dia, 2 dias, para ensinar a fazer, a detectar e operar essa reversão da alta. Não sei exatamente se tem interesse das pessoas, até me pediram ontem na aula, ontem na aula de terça-feira também pediram, e muita gente falando no Instagram. Eu vou pensar com carinho nisso nos próximos dias, até para fazer algo bem acessível, do ponto de vista do conteúdo e do preço mesmo também. Mas quero muito conseguir construir um conteúdo que seja útil para as pessoas. Mas lembra, nada vai superar a sua capacidade de fazer você, de você conduzir seu trabalho, de você conduzir esse projeto. Porque senão, sabe por quê? Você vai terceirizar isso para um gestor? De novo, quantas vezes você ouviu isso que eu falei hoje? Quantas vezes? Pagando para as 800 pessoas, Brasil! Ah, vocês são demais, bicho. Puta que eu pariu, bicho. Ah, agora vai até palavrão. Tira o print. Tira, não tem problema que ficou debaixo de 800. Tira o print. Aqui, ó. Olha o olhar sedutivo. Quantas vezes você ouviu isso em algum lugar? Né? Hã? Quantas vezes você ouviu? E aqui é de graça, bicho. Então assim, sabe como é que você me ajuda? Você gostou? Primeira coisa, manda pra mim um direct. Pode mandar, Maurício, eu quero saber dessa história, desse negócio, desse curso pra operar o fundo aí. Escreve lá, eu tô interessado, quero saber. Manda um direct, eu vou perguntar durante o final de semana, mas lembra, esse ciclo não é nada diferente de todos os outros. Todos os outros. Ah, mas o petróleo... Deixa eu te dar uma notícia. Você tá achando o petróleo caro? O petróleo em 2008 valia $140. Quando você ajusta a inflação, o petróleo teria que valer hoje perto de $200 para chegar no mesmo patamar que ele valeu em 2008. 200. E a gente tá em 120, 110. Pode piorar muito ainda. Muito. Mas lembra, você é o motorista, você é o piloto, você é a pilota. Ninguém é capaz de fazer isso por você. Ninguém. Ponto final. Sabe por quê? Porque no final das contas é o dinheiro da sua família. Seu, que você trabalhou 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. E oportunidades como essa acontecem, na média, uma vez a cada 7 anos. Passada essa, talvez em 2029, quem sabe 2030. Pode ser que venha antes. Mas se for na média, talvez em 2030. Talvez. Então lembra, não é sua responsabilidade nascer sabendo, mas é sua responsabilidade isolar o que é zoeira, o que é bobagem e do que é aquilo que te é interessante, de conhecer, saber e replicar na sua realidade. Isso que você ouviu hoje é uma brincadeira que eu fiz aqui em 1h10. Cara, é muito conteúdo, eu passei tudo que eu podia, eu juro por Deus que eu apertei do jeito que deu, ainda tem mais. Mas é isso. Para você que gostou, não esquece de tirar um print. Tudo de graça aqui. Marca @Maurício Bellinello, @Maurício Bellinello. Fala assim, gostei desse cara, quero muito saber. Você que está querendo saber dessa história, desse negócio aí, não sei nem se eu vou fazer, mas manda um direct para mim lá depois. E no final de semana também a gente conversa sobre isso. Mas lembra, ninguém vai fazer isso por você. Nem hoje. Em 2008 eu esperei que alguém fizesse por mim, queimei 80% do meu patrimônio em 4 meses. Hoje, eu, Maurício de 14 anos depois, cobro o Maurício de 2008, que não teve a menor responsabilidade. Sou eu do passado, sou eu mesmo. Mas eu quero te falar isso para que você lembre do você de daqui 10, 14 anos. A decisão que você tomar hoje vai mudar de forma estrutural tudo que vier a acontecer pelos próximos 14 anos. Tá bom? Então lembra, espero mesmo que tenham gostado, tenham todos uma ótima noite, como sempre. Para mim é sempre um prazer. E você que está aqui e não me segue, vai aqui em cima do meu nome aqui, ó. Vem muito conteúdo bom por aí, eu prometo. Vai em cima do meu nome aqui, ó. Clica no nome. Não precisa nem sair da live.
clique em me seguir, não saia da live, me clica agora aqui mesmo que a gente fala ao longo do final de semana, tá bom? Pessoal, fiquem bem, tenham todos uma ótima noite, fiquem bem, bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Um abração, pessoal, ótima noite para vocês.